Muitas vezes o que nos falta é essa capacidade de olhar o que temos do lado, né? Procurar a grama do vizinho, mas pô, eu posso ser o vizinho, mas a riqueza da Itália fica na Itália. E a riqueza do brasileiro, para onde vai o brasileiro rico? Vai para qualquer lugar menos o Brasil. O medo não se vence com coragem, o medo se vence com informação, conhecimento. Cara, se eu estou lá em cima, se 200 pessoas mergulham por dia, uma se machuca, eu quero saber por que se machucou. Então, envelhecer é um processo de perda. Se eu não quero envelhecer tão rápido, eu preciso dar as condições de pelo menos manter o que eu tenho. A partir do momento que a gente leva em consideração que a vida tem que melhorar, eu tenho que criar algum excedente. Esse excedente eu posso fazer ou poupando mais ou trabalhando mais. Tem muito filho que os pais se matam para conseguir pagar o intercâmbio e o filho esnoba, não aproveita nada, né? Quer bagunçar lá fora porque não teve desafio. Uma vez o Ícaro de Carvalho, um amigo meu, ele falou para mim que a corrupção começava na arquitetura. Ele fala que, assim, nesses anos da Europa, de ser tudo bem padronizado, assim, isso já dá um senso de segurança no inconsciente das pessoas, que aí a tendência de ter violência, tudo... Me surpreendeu na Europa, por exemplo, as portas serem abertas para fora. Tem uma explicação, né? Você tem neve na porta, quando você abre a porta para fora, você meio que já limpa o caminho. Mas as pessoas não se tocaram que uma porta que abre para fora tem a dobradiça do lado de fora. Uma dobradiça do lado de fora, você puxa o pino, você arranca a porta. Você se expôs para a violência de um jeito que no Brasil é inadmissível. No Brasil, as portas abrem para dentro, entre outras coisas, para você deixar o pino de fixação da porta no batente para dentro. Então, até a não preocupação com a segurança é um fator que faz com que as soluções sejam mais eficazes. Mas impressiona muito a durabilidade das coisas, né? Várias vezes a Adriana me pegava na Europa ali, abrindo e fechando uma janela. O que você está fazendo? Eu estou impressionado, mas não range nada. Nessa janela tem 100 anos, tem 150 anos. Ela não entorta, ela não sai do lugar por causa da qualidade feita para durar. E você, em tantas viagens internacionais que você fez, você ficou com vontade de morar fora do Brasil de novo? Essa é uma conversa que eu tenho com a Adriana pelo menos 2 vezes por ano. Toda vez que vocês viajam? Toda vez que a gente viaja, tem sentimentos de gostar de culturas. É difícil ter uma cultura que a gente não admire. Quando você vai para turismo, você sempre vai ver o melhor do país, né? Claro. A gente pode falar muito mal do Brasil, mas imagina se todo mundo no Brasil fosse para Jericoacoara, Ilhabela, né? Chapada Diamantina. Acho que ninguém ia querer sair do Brasil, né? Claro. Então, quando você viaja para outro país, você só vê o melhor daquele país. Moramos fora, num país que chegava a ser tedioso de tão bem que funcionava, que era o Canadá de 2004. Acho que hoje o Canadá não está tão interessante quanto 2004. Ele é meio que uma ditadura woke, né? Tudo é modismo, tudo é desconstrução. Então tá mais difícil viver no Canadá hoje, mas é uma sociedade muito mais bem organizada que a brasileira. Morar fora, sempre vem o sentimento que a gente teve lá em 2004, quando a gente estava muito bem no Canadá, ainda sem filhos, pensando em criar filhos no Canadá, mas, por exemplo, eu estava com um pai doente no Brasil. E aquela sensação de que as coisas estão acontecendo, que você está longe, estão te privando da informação. Meu pai tinha uma condição sensível, ele era pós-transplantado naquela época, e como era pós-transplantado, qualquer situação que ele tinha era perigoso. Era um cuidado extremo. Então ele pegava um resfriado e ia para UTI. Imagina você está do outro lado do mundo e alguém fala, você pergunta, como é que está o papai, né? O papai está bem, está na UTI agora, mas está tudo bem. Você não sabe se estão dizendo a verdade ou não. Então, estar em família e pensar que, puxa, quando eu vou criar filhos, o convívio com pessoas queridas, com pessoas que amam esses filhos é importante, é algo que nos prendeu mais tempo no Brasil. Hoje, Rodrigo, como eu viajo o Brasil inteiro, eu conheço todos os estados, eu conheço um Brasil que a maioria não conhece. Quando as pessoas falam que o Brasil é um país que não funciona, eu concordo quando você olha as grandes cidades. Mas eu poderia dizer a mesma coisa dos Estados Unidos quando eu só olho Nova York, ou São Francisco, ou Los Angeles. Não é um país que funciona. Principalmente em São Francisco e Los Angeles. Se você for morar na Califórnia, você vai morar talvez numa cidade satélite dessas grandes cidades que estão em desastre. Pensa nas cidades satélites de São Paulo. Pensa em Sorocaba, São José dos Campos, Jundiaí. Eu morei em São José dos Campos. Aliás, hoje, se não me engano, é considerada hoje a cidade mais segura do Brasil. Né? Lá, cara, é uma qualidade de vida assim absurda. Não, e a meia hora da montanha, 40 minutos da praia, você vai, o que tem de defeito nesse lugar, né? Então, quando você... Calor. O calor, tudo bem. Você vai ter cidades maravilhosas no sul, assim como tem cidades ruins. Você pode dizer que Balneário Camboriú já está muito cheia, que Florianópolis está muito cheia. Cara, e as cidades satélites, que você tem Itapema, você tem cidades vizinhas. Então, muitas vezes o que nos falta é essa capacidade de olhar
o que temos do lado, né? Procurar a grama do vizinho, mas falar, pô, eu posso ser o vizinho. É muito fácil falar que onde eu estou está cheio de problemas, mas viajar para um lugar turístico e achar que lá é perfeito. Eu gosto dos outros países, mexeu comigo demais uma reflexão que minha tia lá na Itália fez, quando eu perguntei, por que vocês não viajam o mundo? Né? Ela não conhece nada, ela só conhece a Itália. Ela falou, olha, a gente tem uma preocupação aqui na Itália. Todo italiano quer viajar para Paris uma vez na vida, geralmente vai ser a lua de mel. Os mais ricos vão um pouco antes, na adolescência. Mas depois que conheceu Paris, o que o italiano quer é conhecer a Itália, porque tem mais de 1000 culturas diferentes dentro do mesmo país. 1000 alimentações diferentes, praias diferentes, montanhas diferentes. Por que eu vou viajar para outros países? Isso, por exemplo, faz com que a Itália seja uma potência tão grande, porque é um país minúsculo em termos de geográficos, mas a riqueza da Itália fica na Itália. E a riqueza do brasileiro, para onde vai o brasileiro rico? Vai para qualquer lugar menos o Brasil. Então, hoje eu tenho um cuidado com o Brasil, não sei se você percebeu, dá uma olhada no meu Instagram em retrospecto, eu estou sempre viajando para o exterior, mas sempre antes de ir para o exterior eu tenho uma viagem pelo Brasil. Não, eu vejo. Sempre Você meio que divide, assim, né? Última viagem, você falou países nórdicos. Uma semana antes eu estava em Fortaleza. Meses antes, a gente foi lá para onde que foi a última viagem? Foi para a Itália. Antes da Itália, a gente tinha ido para o sul, para Gramado. Então, na verdade, isso é uma preocupação que eu tenho com os meus filhos. Para que meus filhos não desenvolvam a ideia de que o bom está somente fora. Nós temos um turismo sensacional aqui, uma alimentação sensacional, uma cultura sensacional, um país cheio de defeitos, o maior é a violência. Isso que eu ia falar. Para mim, o Brasil é perfeito tirando o calor e a violência, mas principalmente a violência, porque o calor você pode escolher ainda. O calor você ainda pode domar, né? É. Pega o Nordeste numa meia temporada no inverno, é uma delícia. Acho que o problema do Brasil, na verdade, são dois. Eu coloco a violência e a educação. Você tem ideia de fazer alguma coisa no Brasil, vai conseguir mão de obra, vai conseguir pessoas que te ajudem nisso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo. Com isso, você ajuda o Marco Financeiro a crescer e eu trago para você só o que importa sobre finanças, investimentos e crescimento pessoal. É porque a educação você ainda consegue, de algum jeito... Você consegue se autoeducar, você consegue estudar, você consegue pagar alguma coisa melhor. Agora, a violência não tem o que se fazer. Não, mas é que a educação, eu quero dizer, é o turismo brasileiro. A gente pode dizer que o turismo brasileiro é desenvolvido. Cara, para mim é insuportável você chegar numa praia do Nordeste e ter alguém te caçando. Pô, eu estava de carro em Fortaleza e o cara vem de moto. Enquanto você não para ali para ele te levar para a barraca que vende o caranguejo dele ali, você se sente assediado e roubado e você não tem liberdade, né? Você não é respeitado como turista. Isso é uma falta de educação, isso é uma falta de comunicação social, né? As pessoas não têm noção do quanto isso espanta os turistas. Eu acho que a gente tem contra-exemplos, a gente tem turismos muito bem organizados no Brasil, pega o turismo de Gramado, de Foz do Iguaçu, o próprio Beach Park no Ceará, que é um parque de nível internacional, o que tem na região do Rio Quente, lá em Goiás. Eu vi você lá no Instagram, no Insano. Pô, eu não perco uma dessa. O pessoal fala que eu sou corajoso, eu não sou corajoso, cara. Você sabe muito bem, eu falo nas minhas redes que o medo não se vence com coragem, o medo se vence com informação, conhecimento. Cara, se eu estou lá em cima, se 200 pessoas mergulham por dia, uma se machuca, eu quero saber por que se machucou. O que aconteceu? O cara abriu o braço, o cara não seguiu as regras, né? O cara não foi com a roupa certa. Então, qual que é a regra para descer direitinho? Eu gosto de seguir as regras e experimentar o que tem de mais diferente. Pô, muito legal. Cara, e a gente estava falando um pouco do lance dos casais e tal, e chega uma hora que esses casais eles vão construir ali uma aposentadoria e tudo. Até no seu livro Adeus Aposentadoria, você fala daquela regra de bolso, né, dos 4%, que seria assim, você poderia gastar de eterno 4% do seu patrimônio ali, mais ou menos, né? Então, que seria você precisaria juntar 25 vezes a sua receita anual e esse dinheiro ia durar para sempre. E tem tido uma voz corrente, assim, contra, né? Falando isso, pô, mas aí você vai morrer com todo o seu patrimônio, né? Então, tipo assim, você vai morrer com 25 anos do seu patrimônio. Então, até naquele livro do Bill Perkins, acho que se pronuncia, que chama Morra com Zero, ele fala disso, né? De você fala assim, se você morrer com 25 anos do seu dinheiro, você trabalhou 10 anos a mais, ou 15 anos a mais, ou não sei quanto, ou deixou de aproveitar tantas viagens, tantas experiências. E em até algumas corretoras, algumas empresas de planejamento financeiro, meio que preparam você para você morrer com zero mesmo, né? E eu queria que você desse a sua visão, assim, porque ao mesmo tempo que você prega isso no seu livro, você tem muito essa coisa de você viver as experiências do presente,
não parece que você está se privando de nada pelo seu futuro. Queria que você contasse um pouquinho. Fazer primeiro o contraponto, papel de advogado do diabo aqui, né? Por que está crescendo essa tendência de se orientar ou se sugerir que as pessoas deveriam consumir o patrimônio em vida? Tem a ver com tributação sobre herança, tem a ver com a sede que os governos têm de tirar de quem tem algum tipo de excedente, esse excedente em benefício da sociedade. Então tem um pouco a ver com isso. Estados Unidos, mais avançado que o Brasil, já tem uma tributação sobre herança muito pesada, então parece ser uma estupidez você acumular um grande patrimônio para dar metade para o governo no momento que você morre. Por isso que lá tem as fundações, as doações em vida, né? Todo mundo acha que o americano é super generoso, não tem nada de generoso. É só para não pagar imposto. O que ele faz é criar uma fundação que beneficia a sociedade e também a família, e ele doa o dinheiro para a fundação. O Warren Buffett, Bill Gates não saiu dando dinheiro, né? Ambos criaram uma fundação para que a família, ao conduzir essa fundação, remunerada como terceiro setor, consiga fazer com que as vontades do doador se perpetuem. Então, esse é um ponto, não criar ineficiência a partir do esforço que a pessoa acumulou. Hoje, eu como sócio da Super Rico, plataforma de planejamento financeiro, se você for lá, se cadastrar na Super Rico, né, abre uma conta, não custa nada, primeira atividade que você vai fazer é a simulação da sua curva de vitalidade financeira, que você vai listar quais são seus sonhos, o que você quer conquistar em vida, independência financeira, viagens, reformas e tal, e ali vai surgir uma curva, dizendo o que você deveria fazer até uma certa idade, para a partir daquela idade começar a consumir o patrimônio, no fim da vida o patrimônio acaba. Então está em linha com Bill Perkins, né? Que acaba o patrimônio em vida. Eu, como sócio da empresa, eu continuamente insisto lá que a gente começa nesse ponto. Esse seria o mínimo que todos deveriam fazer, acumular o suficiente para morrer com zero. Se eu puder fazer melhor, eu aumento primeiro a tranquilidade. Eu estou dando mais possibilidades para o meu futuro, porque nessa conta eu posso estar considerando que meu padrão de vida se mantenha ao longo do tempo. Eu sou um eterno defensor de que o padrão de vida inicialmente tem que aumentar, né? Tem que aumentar. O que acontece sempre é o contrário, diminui, na verdade. Diminui, a realidade é que todo mundo diminui. As pessoas envelhecem porque elas perdem a capacidade de fazer o que para elas era importante, seja cozinhar como cozinhavam, viajar como viajavam, conviver com as pessoas que conviviam. Então, envelhecer é um processo de perda. Se eu não quero envelhecer tão rápido, eu preciso dar as condições de pelo menos manter o que eu tenho. Só que manter, se você faz 2 refeições ou 3 refeições por dia, mais completas, ao longo dos anos, provavelmente por recomendação do seu nutricionista, seja por necessidade de saúde, até por aprendizado para você se sentir melhor, a qualidade do seu alimento tem que melhorar. Não aumenta a qualidade do alimento gastando menos. Sempre vai custar mais. É orgânico, é fresco, é sem conservante, não industrializado. Então, quanto melhor a sua alimentação, mais cara ela vai ser. Com o passar do tempo, você vai plano de saúde vai ser bem mais caro. Plano de saúde mais caro, os itens de conforto da sua casa. Você pode chegar numa loja e comprar um sofá qualquer, quando você é jovem. Quando você tem idade, você vai ver se a altura... Você dorme no puff, né? Tá tudo certo. Com mais idade, você vai ver se você consegue sair do sofá na hora que você não quer mais estar sentado, se tem ergonomia. Então, você vai pegar peças melhores. Então, manter vai custar mais caro. Viajar, para um jovem, é hostel. Uma pessoa de idade, você acha que o velho está gastando com hotel de luxo? Não, ele está gastando com hotel que ele tem que andar menos para o ponto turístico. Que ele tem um café da manhã mais saudável para ele. Então, tem que custar mais. Então, a partir do momento que a gente leva em consideração que a vida tem que melhorar, eu tenho que criar algum excedente. Esse excedente eu posso fazer ou poupando mais ou trabalhando mais. Para trabalhar mais tem que investir em conhecimento. Então, o ato de fazer poupança me permite, no momento da aposentadoria, fazer uma outra faculdade, uma pós, montar algum conhecimento, um negócio digital. Se eu estou calculando o meu patrimônio para simplesmente acumular o que eu preciso para gastar, eu estou limitando minhas possibilidades. E quando surgirem necessidades de usar esse patrimônio, eu vou ter medo, porque a conta está certinha para eu viver naquele limite. Então, eu proponho um excedente. Eu acredito que, ao poupar mais do que seria o ideal, nós vamos provavelmente deixar mais para a sociedade. Isso tem que ser entendido como parte do legado. Não posso negligenciar, eu posso montar uma holding, um trust, passar isso para a família de forma eficiente, mas o que eu não posso é viver com a conta apertada. Porque isso pode... Se eu perceber que eu estou vivendo tão bem, que eu estou prolongando minha vida como consequência disso e a conta não vai fechar, eu começo a desenvolver a ansiedade. A saúde que eu criei no primeiro momento vira doença mental, porque, puxa, achei que ia viver até os 100, meu termômetro está dizendo 110 aqui. E 10 anos sem dinheiro ninguém vive. Então, o que é planejamento financeiro, Rodrigo? É um exercício, está muito menos ligado à contabilidade, à finança, à psicologia, e muito mais ligado à engenharia. Na engenharia, a gente aprende a maximizar
uso. Aqui que os engenheiros vão falar que é a curva de derivada zero, né? É quando eu consumo o máximo que eu posso na minha vida, mas poupo o mínimo necessário para esse máximo consumo não faltar amanhã. Que é justamente a tese do cara, né? Que esse Bill Perkins, ele é engenheiro. Ele é engenheiro. E ele fala justamente isso, que ele fala, pô, a gente faz esse recurso e aí a gente não consome o recurso. Exatamente, mas eu temo o consumir totalmente porque nós temos um exemplo clássico no Brasil, a história do Jorginho Guinle dos anos 80. Qual que é essa história? O Jorginho Guinle é um cara que ele herdou uma fortuna enorme, ele perdeu pais, tios, em uma sequência de acidentes, acidente aéreo, Titanic, acidente de carro, então de repente a soma das fortunas que existiam fez dele um dos homens mais ricos do Brasil. Isso lá na década de 20 para 30. E ele, bobo que não era, né, não saberia cuidar sozinho do dinheiro, ele contratou bons escritórios para administrar o dinheiro dele. O que os bons escritórios viram na época é que, puxa, se um ser humano vive em média 60, 65 anos, vamos jogar para o Jorginho um prazo bem maior. Jogou para os 85. Ele viveu muito bem, gastando os mais de 100 mil dólares por mês que ele gastava até os 85 anos. Quando ele achou que estaria acabando a vida, ele viu que por viver tão bem, sem preocupação, sem dor de cabeça, ele chegou inteiro aos 85. Caramba. E a fortuna dele acabou de uma vez, porque ela foi calculada para acabar aos 85. Nossa, e aí ele passou os últimos 8, 9 anos da vida dele vivendo de favor. Tudo bem, tinha bons amigos, né? Então viveu de favor no Copacabana Palace. Tá? Ter bons amigos é parte do planejamento aí. Mas se sua conta está muito justinha, mantenha as amizades, porque pode ser que falte no futuro. Então o que eu não quero é que a pessoa comece a desenvolver uma ansiedade na hora errada justamente por achar que, puxa, viveu tão bem e agora na melhor parte vai faltar. Tem que ter uma gordurinha e se a gente acha que a gordurinha é perda, não, pense que você está transmitindo aos seus herdeiros uma qualidade de vida, uma capacidade deles fazerem mais para a sociedade, algo que beneficie a sociedade, faça uma fundação, alguma coisa que cuide bem do seu patrimônio, mas não viva com a conta certa. Cara, falar nessa coisa de herdeiros, né? Eu sou pai de primeira viagem, né? Acabei de ter minha filhinha, mas qual que é... Acho que é a preocupação de todo mundo. Assim, a partir do momento que você tem uma certa estabilidade financeira e tal, eu não quero que minha filha seja uma mimada sem noção, né? E, ao mesmo tempo, eu quero que ela desfrute do que eu posso dar para ela e tudo mais. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro é que fala assim, que as pessoas são oversavers, né? Então, a pessoa não teve dinheiro, igual você falou, pô, não ganhava mal quando eu comecei a namorar com a Adriana, depois de uma certa idade você começou a ter grana, e aí a tendência é que a gente seja, entre aspas, oversaver, e depois você deixa o seu dinheiro para os seus filhos quando você morre, geralmente. Então, ele fala que a média das pessoas que recebem herança nos Estados Unidos tem 65 anos. E o cara, a provocação é meio assim, pô, eu espero que meu filho com 65 anos, ele já tenha resolvido a vida dele, né? Tem que ter. Que ele não esteja precisando da minha herança para resolver a vida dele. Então ele fala assim, pô, não seria melhor você dar uma ajuda pro seu filho quando ele tem 30 anos, que você vai lá, sei lá, compra a primeira casa para ele, ou paga uma puta faculdade para ele não ter que ter um empréstimo estudantil. Como que você pensa isso, assim, de herança para os filhos? Assim? Você pensa que a gente deve dar dinheiro para eles quando eles são jovens adultos? Ou você acha que a gente tem que mandar eles se virarem e quando eles a gente morrer, eles ganham? Eu não gosto dos grandes presentes. Os grandes presentes tendem a acomodar e as pessoas não desenvolvem o valor. Você construiu sua casa, quem não constrói, decorou a própria casa. Aquilo que você faz, você tem um carinho muito diferente daquilo que chega para você de mão dada. Isso vale para carro, vale para qualquer coisa, né? Tem muito filho que os pais se matam para conseguir pagar um intercâmbio e o filho esnoba, não aproveita nada, né? Quer bagunçar lá fora porque não teve desafio. Eu acho que tem duas maneiras de você eliminar esse sentimento de esnobar o presente. Uma delas é não dar o presente em si, mas da capacidade do jovem construir o que ele quer. Então, em vez de uma casa de 200 mil reais, por que não 200 mil reais bem administrados que gerem uma renda e ter um acordo, talvez até um acordo contratual e que o jovem pode administrar quando ele bem entender a renda desses 200 mil reais. 200 mil reais. Renda, cuidado, né? Porque se consumir toda a renda, ele acaba uma hora por causa da inflação, mas é a renda líquida. Então, se os 200 mil rendem hoje algo em torno de 1.600, tira dos 1.600, aí seriam os 400 equivalentes à inflação. Então, esse jovem ganhou o direito, com o presente do pai e da mãe, de viver ou decidir como bem querer os 1.200 reais por mês que ele tenha mais e vai correr atrás de complementar isso. Então, entender o patrimônio não como bem, mas como fonte de renda é um começo. Outra forma de você fazer com que a Esther não se torne uma criança mimada é desenvolver a lógica da gincana. Isso eu sempre fiz entre meus filhos, meio que intuitivamente, hoje está bem claro isso, que não importa o que a gente quer fazer, se é uma viagem, um curso,
uma grande festa, uma situação que a gente quer em família, a gente vai fazer um sacrifício por um tempo. Quanto tempo? Mas mesmo que você não precise fazer esse Mesmo que não sacrifício. precise. Eu posso... Isso é uma coisa didática que você É faz. didático, exatamente, pela didática. Então, se a gente quer fazer uma grande viagem, gente, vamos fazer uma viagem, ó, se eu tirar do patrimônio o valor da viagem, a gente vai viver muito apertado, mais apertado nos meses que vem depois da viagem. Então, para não tirar do patrimônio, vamos tentar aumentar o patrimônio no processo? Vamos tentar fazer uma poupança, eu vou trabalhar um pouco mais, todo mundo vai economizar um pouco mais, mas todo mundo participa do quanto esse projeto está evoluindo, porque quando termina o projeto 3 ou 6 meses depois, há uma grande recompensa, há uma celebração. Pode ser simbólico ou não, mas é o equivalente àquela criança que pede um brinquedo e o pai fala, não vai ganhar um brinquedo que não é dia das crianças, não é aniversário. Em vez de falar isso, fala, não, você não tem uma mesadinha? Dá um pedaço da sua mesadinha, eu vou juntar um pedaço de dinheiro para o papai e quando a gente juntar o valor, daqui a 3 semanas, 5 semanas, a gente compra o presente. O importante é que na hora de comprar um presente, haja um reconhecimento. Ó, isso aqui está acontecendo graças ao esforço de uso da sua mesada que você tem nas últimas semanas e por isso nós vamos comemorar, vamos tirar uma foto, põe um porta-retrato no quarto, porque isso vai fortalecer a imagem do especialista em gincana, eu fazer pequenos sacrifícios para pequenos resultados, grandes sacrifícios para grandes resultados. Eu vou me habituando ao sacrifício. Estou num ano muito importante na minha família. Eu faço 50 anos, 25 de carreira, minha filha faz 15 anos, estamos retomando um projeto importante, então tem muita coisa acontecendo. A gente conversou em família, puxa, vamos fazer desse ano, vamos fazer alguns sacrifícios para a gente ter uma festa melhor do que a gente faria, para a gente ter celebrações mais interessantes, para a gente poder se dar um presente mais interessante no fim do ano, uma viagem melhor. Todo mundo está em clima de gincana. E quanto melhor for esse sacrifício, mais interessante vai ser a viagem no fim do ano. O time vem, porque a brincadeira premia todo mundo. Todo mundo está sendo ouvido e, consequentemente, a gente está desenvolvendo Todo mundo participa da coisa. Exatamente, porque a vida pode me trazer convites interessantes. Eu posso estar com a conta totalmente em ordem e, de repente, no meu ambiente de trabalho, vem um convite, você não quer participar de um projeto no exterior? Né? Pode até ser que a renda seja maior, mas, exterior eu tenho que pagar uma passagem, tenho que me acomodar em outro país, tenho que ter uma maneira de me comunicar com a família à distância, talvez viajar com frequência, tem um gasto ali. Se eu tenho minha conta muito justinha, não vai funcionar, eu não vou me sentir bem nessa oportunidade. Se eu falo, não, isso vai ser uma gincana, eu vou reduzir meu gasto radicalmente, vida minimalista por 6 meses, para fazer um caixa e compensar, eu vou ter um período muito mais interessante. E quando eu volto aliviando o que era um sacrifício. Então, é um meio com um efeito sanfona no se esforça, comemora, mas isso faz com que a gente perceba que qualquer desafio, qualquer imprevisto na vida possa ser tratado com uma dose de sacrifício. E se você quer aprender a investir de forma simples, segura e fazer seu dinheiro render para seguir a filosofia de viver de dividendos, conheça o treinamento do Marco Financeiro. Clique no primeiro link da descrição, assista a aula de introdução. Se você entrar no Marco Financeiro em menos de um dia, você aprende toda a base e ainda te mostra as principais ações para investir. Aí o caminho fica livre para você escolher as que você considera melhor. Investe de forma consciente e segue o caminho da sua prosperidade. Se você assistir e ver que não é para você, tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta, sem perguntas e sem enrolação. Vai lá e confere.